Salve, salve, galera Moneyball, mais uma quinta-feira aqui de muitos esportes americanos. De novo, vocês estão aqui assistindo a gente no YouTube do Jovem Pan Esportes, no Facebook do Jovem Pan Esportes. E hoje, como sempre, muito NFL, futebol americano, muito MLB com o beisebol e muita NBA com o basquete americano. Esse esporte NBA ainda tá no nosso intervalão, ainda só volta agora a temporada em outubro. NFL, tivemos a primeira semana, tivemos o kickoff na semana passada e agora tivemos a primeira semana. E hoje, se não me engano, começa já a segunda semana já da NFL. MLB Baseball, estamos chegando no fim da temporada regular e muito mais. E sejam bem-vindos ao nosso programa ao vivo aqui. Hoje, como sempre, nosso querido Renato Barcelos, seja bem-vindo. Muito boa tarde. E com dois convidados, temos a Jaqueline, que faz também do Luluzinha, Sim. Manja muito de futebol americano, mas também gosta de outros, né? Sim. Eu costumo dizer que eu sou apaixonada e acompanho ferrenhamente a NFL, mas os outros esportes americanos eu sou dos playoffs. Chegou os playoffs, eu tô lá, assisto tudo, vejo tudo. Mas você tem time que você torce no basquete, pra quem você torce? Então, pros Sixers. 76ers. Boa, raiz, hein? Legal. Raiz. Legal. Sinto muita saudade do Iverson, até hoje Time gosto das de ver as antigas, polêmicas né? De dele. o Eric Snow. Exatamente, até hoje ver essa entrevista dele é muito divertido. No beisebol, o Phillies, Philadelphia Phillies, né? A gente sofre. Teve uma das jogadas mais bizarras da temporada, que um dia eu ainda mando pra vocês rirem junto comigo, que foi uma tentativa de salvar a primeira base, só que o jogador nem se mexeu. Não sei o que o pitcher achou que estava acontecendo, porque o jogador estava quase dormindo na primeira base e ele lançou lá. Foi no Phillies, né, que teve aquela do pitcher, Sim, não foi? cedeu Foi? um monte Você de deu coisa, quantas ficou corridas? com- Foi... ele ficou com um ERA de mais de 120, assim, uma coisa O cara absurda. ficou mal ali, e não era um cara ruim, né? Era um cara que Não. tinha um histórico bacana, mas Sim. que infelizmente sobrou pra ele e depois até foi rebaixado, né? Na verdade foi dispensado, não foi nem Sim. rebaixado. Ele foi dispensado do Philadelphia. E na NHL Flyers. Ou seja, o meu É sonho uma é questão uma... de Filadélfia, uma assim, questão né? de Já deu pra ver. Filadélfia. É Já deu pra ver que na NFL é o Eagles. Isso. É quase eu com Detroit. Sim. É por aí. Pistons, Tigers, mas o Red Wings. Detroit Red No- Wings Detroit na Red NHL. Wings na NHL. Só no futebol americano que eu torço para um time também que não dá tanta alegria, de vez em quando aparece, que é o Jets. Nossa senhora, tá bom. Vocês estão tancando. Acredita nisso, vocês estão tancando pra first pick ano que vem. Não, mas sabe qual é que é? Eu torço pro Jets, sabe por quê? Pra quem é mais velho, anos incríveis, jaquetinha do... Sabia. É incrível como a quantidade de pessoas que torcem por Jets e falam que foi por causa dessa jaqueta. E eu torço pro Red Wings por causa do Curtindo a Vida Doidado. Olha, gente. Que é Ferris que o Bueller. Ferris usa a camisa do... Bueller. Apesar do filme rodar em Chicago, e ele até assistiu um jogo do Cubs, Sim. se eu não me Sim. engano, ele usa a camiseta inteira do Red Wings, né? Verdade. Então, assim, eu tenho uma relação com o filme. E também, junto com a gente, temos Fernando Jager, formado em Educação Física, Isso. especializado em treinamento funcional. Seja Exatamente. bem-vindo. Hoje Obrigado. o programa a gente vai falar um pouquinho de um assunto que às vezes você que está já tentando treinar, querendo começar a praticar um esporte americano, ou até outros esportes também, como é que o treinamento funcional, que eu acho que é algo que vocês têm cada vez se ouve mais, o que é isso e como é que você pode ajudar? Então sejam bem-vindos todos. A Jaque, direto do Rio, né? Aqui, visitinha tô nossa fazendo aqui. visitinha em São Paulo, Boa, rapidinho. bacana. Então vamos começar com o futebol americano. Vamos começar com você, Fernando. Conta pra gente, primeiro, o que é o treinamento funcional, né? Que eu acho que muita gente está ouvindo. E depois, como é que é qual foi a sua relação com a parte de educação física com os esportes americanos, né? Conta pra gente um pouquinho. Eu tava aqui conversando em off, né? Eu não sei se eu tive a felicidade ou não. Eu fiz um ano de broadcasting também. Então, antes aqui é muito legal essa parte, só que vocês são bravos. Eu desisti e fui para educação Imagina, física. meu, imagina. E a minha vivência americana, eu morei 12 anos fora, acompanho todos os esportes americanos. Onde você ficou? Eu fiquei em Nova York 9 anos e na Flórida quase 3. E sou fã do Giants, né? New York Giants, gosto muito do Dan Marino, porque eu acho que era o único moleque aqui, antes de mudar para os Estados Unidos, que assistia futebol americano na época do John Elway e do Dan Marino. Nossa. Entendeu? Então, assim. A minha época é Joe Montana. E também depois o Steve Young, enfim, todas essas pessoas. E, cara, só que a minha paixão sempre foi educação física. E eu, cara, comecei a estudar muito treinamento funcional, até por causa do futebol americano.
Porque eu estava conversando aqui em off também e o futebol americano, cara, foi um dos esportes que mais aperfeiçoou o treinamento funcional. Antes de qualquer coisa, vamos definir assim, treinamento funcional, treinamento integrado, ele integra o corpo, né? E treinamento isolado, vamos dizer assim, musculação, ele isola o músculo. Tá? Os dois têm as duas aplicações, enfim, depende do que você quer fazer, quando você quer fazer e para que você quer fazer. Né? A gente não despreza nada, mas o que para a gente entender um pouco, por que eu falo que o futebol americano começou a integrar essa parte? Porque eu via caras extremamente grandes, com uma massa muscular absurda e extremamente rápidos, né? E assim... o treinamento funcional ele foi muito aperfeiçoado pelo futebol americano, porque o futebol americano foi um dos primeiros esportes que começou a olhar para as posições linebacker, wide receiver, quarterback e dividir o treinamento. Será que a necessidade de movimento de um wide receiver é a mesma de um linebacker? Claro. Será que é a mesma de um quarterback? Será que é a mesma de um tight end? Então, assim... Quando eles começaram a dividir dentro do próprio time em termos de movimento e extremamente específico, você fala assim, bom, todo mundo corre, precisa ver como você corre, precisa ver se você corre para frente ou você corre para o lado. Nisso o treinamento funcional foi aperfeiçoando cada vez mais de uma maneira de fazer o cidadão não perder tempo na preparação física, né? Não, ele treinar realmente o que ele precisa. Sim. E aí... Por exemplo, a gente vai falar depois de beisebol, vai falar depois de basquete, a gente olha para o esporte, né, e vê como o cidadão se movimenta, vê como aquilo, como determinado tipo de treinamento pode ser útil para ele. E, cara, o futebol americano foi um dos precursores disso. Assim, sem sombra de dúvida nenhuma, são os caras que juntamente com o exército, né, porque o exército você tinha um problema de treinar. Como é que eu treino o corpo numa guerra? Entendeu? Não dá para eu carregar a academia nas costas. Né? Então eu tenho que me exercitar de alguma maneira. E muita coisa veio da fisioterapia, não como aprimorar uma lesão que o cara teve, mas como prevenir antes que a lesão aconteça. Agora, botando um pouquinho de lenha numa polêmica aí, tem alguma relação ou não com o CrossFit, que é a coisa da moda? O cara já mandou o Tomahawk. Aqui é Jovem Pan, meu. Cara, o cara já mandou o Tomahawk. Cara, eu assim, isso é opinião pessoal minha, né? Você falou pra gente... Até porque, só pra você entender também, fora a questão de criar a polêmica, porque a gente sabe que hoje muito se discute se é bom, se não é, o beisebol, se você olhar para o treinamento do beisebol, o beisebol está mais próximo de um crossfit em alguns exercícios do que outros esportes, né? Então você vê aquelas linhas de treinamento que a corda, o pneu, aquelas coisas clássicas que a gente vê no crossfit, muito no beisebol. Então eu queria entender um pouco, né? Se um liga o outro, até sua opinião também do crossfit, porque acho que tem muita desinformação também hoje, né? É mais ou menos assim. Graças a Deus hoje o crossfit virou um esporte. Graças ao bom Deus, tá? Porque assim, eu costumo dizer, eu não tenho nada contra qualquer aplicação de treinamento. Eu tenho contra uma metodologia, se é que a gente pode chamar assim, errada em termos de preparação física. Por que eu te falo isso? Se a gente comparar treinamento funcional integra, né, e isolado, é uma coisa. Quando a gente está falando de crossfit e a gente tem exercícios funcionais dentro do crossfit, vamos entender função, né? Função do corpo. A função do corpo é se movimentar. Claro. Tá? O corpo não foi feito para ficar parado. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com a prescrição de exercícios para ver se o cidadão que eu estou treinando ele tem realmente condição de fazer determinadas coisas. Porque aí entra a parte de custo-benefício. Se a gente chega num box de crossfit e pede para determinadas pessoas fazerem determinados movimentos e eu olhando para o cidadão eu vejo que ele não tem a menor condição de fazer aquilo, eu tenho que regredir na minha preparação física, né? Sim. Para encurtar e ficar mais fácil da galera entender, quando a gente vai para a faculdade de educação física, a gente aprende os princípios da fisiologia, tá? E tem um princípio que é muito legal, e é nisso que eu bato em relação ao CrossFit, que é o princípio da interdependência. O que isso quer dizer? Volume e intensidade. Volume de treino e intensidade de treino, que é uma propaganda até muito válida do CrossFit, né? Uhum. Superação, puta, você pode, você legal, bacana. Só que acontece, quando sobe o volume, a intensidade baixa.
Eu não consigo treinar, por exemplo, um atleta de beisebol para dar aqueles 5 arremessos pica das galáxias durante a partida inteira. Não, ele está olhando a contagenzinha ali, ele sabe onde ele vai ter que colocar força no arremesso e onde ele não pode colocar. Não adianta eu pedir para o cara arremessar 150 vezes a mesma coisa que ele não vai conseguir. Né? O corpo humano não é feito para isso. Sim. Então, voltando ao princípio de interdependência, para a gente entender, quando sobe o volume, baixa a intensidade. Quando sobe a intensidade do exercício, baixa o volume. Se sobem os dois, é o que o professor Fernando Jäger fala, é o famoso VDM, vai dar merda, entendeu? Então, quando isso acontece, eu sempre peço para a galera do CrossFit, ver qual é o custo e o benefício. Custo e benefício de um exercício que você está fazendo. Né? Dentro do CrossFit existem vários exercícios funcionais de empurra, puxa, rotação, agachamento. Então, assim, tudo em termos de integração é válido. Agora, eu sempre peço para as pessoas terem um discernimento em saber para quem e para que está fazendo aquilo. Porque eu, por exemplo, onde eu moro, sempre tem uma academia, se pode chamar assim, de CrossFit, e lá eu vejo o pessoal às vezes dar aquelas voltas no quarteirão, aí eu vejo o caboclo, parece um grilo, um chassizinho de grilo, carregando uma bola medicine ball de 5 quilos no pescoço. Então, ele vai conseguir o quê com aquilo? A não ser uma lesão no pescoço. Vou te dar um exemplo. Né? A gente tem uma regrinha dentro de um sistema que eu gosto muito, que é dor, controle do movimento e progressão. O que é dor? Dor. Se teu corpo estiver doendo, está inflamado. Né? Tirando os salvos a dor física, algo está errado. Sim. Então, assim... A dor não vai... A função do corpo é se proteger, tá? Então, assim, você não vai para aquele lado, o corpo se protege e dói. Por quê? Porque está inflamado. Se o movimento não estiver controlado, primeiro precisa olhar para o cara andando, né? Porque se o nego não souber andar, como é que eu vou colocar o cara para correr? Né? Ainda por cima, aí, como é que eu vou colocar um peso nas costas do cidadão? Mas porque o Zé pode, eu também consigo. Legal, mas quem foi que falou isso para você? Entendeu? Foi seu professor? Foi a sua mãe? Foi o teu treinador? Tem a parte de superação. Eu sei, eu lido com um atleta de alto rendimento, eu lido com um amador, mas, cara, a gente tem que ver o controle do movimento que eu estava falando para você. Se o movimento estiver ruim, eu não posso ir para uma progressão maior do movimento. É isso que a gente tem que analisar sempre em termos de treinamento. Né? E respeitar a individualidade biológica do cidadão, que realmente é outro fator. Se você não consegue fazer um movimento que o pitcher do teu time faz, e você é pitcher, vamos dizer assim, eu tenho que tirar um melhor de você no movimento que você consegue fazer, ou deixar, a grosso modo, a tua engrenagem é o teu corpo. Eu brinco, eu falo que eu sou o mecânico do carro. Quem que é o carro? O carro é o teu corpo. Eu olho para o carro e falo assim, põe um pouquinho mais de freio ali, põe um pouquinho mais de roda ali, diminui a intensidade aqui e você vai pilotar. Eu só estou do lado cornetando na tua orelha. Mas tem muita coisa também de, por exemplo, olhando ainda o exemplo do beisebol, e eu acho que o futebol americano é um pouco disso também, você tem aquela mecânica básica de um movimento. Sim. Você tem, que é o fundamento, como o cara ensina ele fazer aquele movimento. Só que no beisebol, principalmente, o caso do pitcher, a gente vê que você tem trocentos tipos de lançamento que imagino que seja uma forma de se adaptar à limitação e ao corpo. Acredito que um quarterback também não estão todos lançando igual, né? Existe uma mecânica básica. Sim, que todos perfeito. Eles têm que fazer, o movimento de ombro, o movimento de cotovelo, a posição de pé, footwork. Existe o básico, mas você vê que cada um adaptou a sua mecânica, a sua habilidade. Eu acho que é bem por aí. É isso aí. Se ele tem uma habilidade que vai funcionar melhor com uma mecânica puxando um pouquinho mais para trás, fazendo um jogo de ombro menor, um cotovelo mais baixo ou mais alto, isso o preparador, lógico. Ele detecta isso e fala, vou pegar você e puxar isso. Eu acho que esse que é o problema também muito no Brasil, pelo menos no caso do beisebol, a gente vê muitos técnicos e treinadores, né, exigindo que você faça aquele mesmo movimento, entendeu? Ele te corrige, você tá batendo certo de um jeito, ele vai lá, não, tem que corrigir, tem que fazer assim. E aí você não consegue rebater, porque o seu corpo, você tá pensando em rebater a bolinha, entendeu? Então, tem um conceito muito louco aqui no Brasil, que é assim, como é que eu melhoro o meu beisebol? Através da técnica. Ok, você tá certo. Sim. Isso funciona até a página 2. Agora, como é que eu melhoro a engrenagem inteira? E esse é o meu trabalho. Através da transferência de força. Sim. Eu sento normalmente com todos os técnicos do esporte, eu não interfiro na instrução técnica, Sim. digamos assim. Eu interfiro na fase de
movimento e como é que eu faço esse cara ter uma transferência melhor. Perfeito. Tá? E as pessoas, até porque eu falo pra Dedé, eu falo pra cacete, a minha mãe fala que eu perco a oportunidade de ficar quieto e vai acabar o programa aqui. Os negros, o cara não deixa ninguém falar. Confunde-se ainda. O convidado é você, entendeu? Hoje, fica tranquilo. Confunde-se treinar mais com treinar melhor. Confunde-se treinar mais com treinar melhor. Cada vez mais nas pesquisas científicas é valorizado o descanso. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho um atleta do UFC, a gente não tá falando de UFC, e o cara vai lutar sábado, eu descanso o cidadão na segunda-feira. O cara fica louco. Mas como? Como, Fernandão? Você tá louco? Eu vou descansar terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu falo, vai. Você tem noção do que eu tô fazendo com você? Isso é um caso específico, mas, por exemplo, você imagina no beisebol, quantos jogos por temporada tem? Nossa. Você imagina o basquete. Cara, é impossível você ter pelo o menos, rendimento. Pelo menos no beisebol, o pitcher, que é o mais exigido, ele é muito bem regrado, esse tipo de coisa, São né? 5 dias de descanso normalmente. Exato, a cada 5 dias. Se, por exemplo, o cara se aquecer e o jogo for cancelado, ele não vai jogar no dia seguinte, porque ele já se aqueceu, já houve um desgaste dele, entendeu? Então ele vai ter esse descanso também. É exatamente esse o ponto. E nesse ponto, né, os Estados Unidos eles começam a direcionar o treino nesse sentido, literalmente, de você descansar o cara mais para que ele tenha um rendimento. Eu prefiro que ele jogue uma partida e exploda do que jogar 5 mais ou menos. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você estava falando daquele treino específico no começo do programa para jogador de futebol americano. Sim. A gente sabe que é um dos esportes que mais exige do corpo, assim, que exige as trombadas, é difícil lançar uma bola. Você acha que por causa disso se desenvolveu primeiro no futebol americano? Olha, eu acho que o futebol americano, se a gente for analisar até em termos de lesão, é uma das coisas que mais machuca nos Estados Unidos, assim. Tanto que, em várias partes do corpo, inclusive cara, o cérebro. Mas né? aliás, como é que é o nome do filme? Eu assisti o filme fantástico. Seria concussão, né? Mas não tem, né? Essa com um cidadão que fez lá a prova dos caras realmente ficarem loucos, se matarem de tanta pancada na cabeça, né? Que o seu cérebro ele chacoalha dentro da caixa craniana, né? E você tem uma série de problemas. Eu tive 2, depois eu conto pra vocês, talvez fora do ar, né? Se bater a cabeça, uma cabeça dura não morre, né? Eu acho que por esse motivo, e para preservar, porque são caras extremamente pesados, né? Massa óssea muito grande, musculatura muito grande. Então, assim, sempre teve o conceito de quanto mais pesado o cara mais lento ele é. Não. Isso ficou provado através de treinamento até do futebol americano, que dá para literalmente a gente ter um direcionamento fantástico até para prevenir lesão, né? E fazer esse tipo de treinamento render cada vez mais. Agora, a intensidade dos caras, lembra que eu falei volume e intensidade? Sim. A intensidade é lá em cima, cara. Agora o volume cada vez é mais baixo. Existe até uma diferença com relação até ao próprio biotipo dos jogadores. Sim. Se você tem um jogador de linha que ele tem 2 metros e 150 quilos e você tem um running back, tipo o Sproles, o nosso, que tem 1,63m e 75 quilos. Então, se você tem que trabalhar isso dentro de um mesmo time, você tem que entender essas diferenças. Você imagina, por exemplo, vamos pegar as posições do futebol americano, pegar o gancho teu. Vamos pegar um wide receiver. O cara tá correndo, de repente ele tá correndo, ele vira de costa, freia rápido, dá 2, 3 passadas, com todo respeito, com um macaco fungando no meu cangote, né? Não deixando eu pegar a bola. Então, como é que eu vou treinar um cidadão desse que dá um sprint muito rápido, troca de direção muito rápida, né? E completamente diferente de um quarterback, por exemplo, que o cara tá parado numa posição de semi-agachamento, né? Dá 3 passos para trás, tem que levantar a cabeça e rezar, pelo amor de Deus, para a linha proteger o cidadão, porque senão vem chumbo grosso, ele sabe disso. E a gente começa a ver, né? Lesão de punho, lesão de cotovelo, lesão de ombro, porque o que acontece? O corpo, ele trabalha em conjunto, irmão. Se uma parte do corpo da engrenagem, eu costumo dizer que ela não está trabalhando direito, alguma outra engrenagem vai ter que fazer o papel daquela engrenagem que ele perdeu. Então, se o punho não está trabalhando, normalmente ele vai compensar no cotovelo. Se o cotovelo não trabalha, normalmente ele compensa no ombro. Isso é regra geral, tá? Cada caso é um caso, eu tenho que olhar para o cidadão se mexendo, com uma equipe... Vamos aproveitar isso que você acabou falando, vamos mostrar o primeiro vídeo, que é justamente, são 5 dos 5 lances que foram da primeira semana do kickoff no futebol americano, né? Que começou quinta-feira passada. Foi quinta-feira passada. Com o Patriots perdendo. Com o Patriots perdendo pro Chiefs, né? O time do Cairo, o brasileiro Cairo. Boa.
Que é um kicker que você falou que já quiseram te colocar como kicker lá, verdade, né? essa é uma história bem legal. Aí, ó. Eu joguei soccer, né? Como bom brasileiro, eu tinha que jogar futebol na universidade, né? Porque os caras... É muito louco. Lá os caras nascem aprendendo a arremessar uma bola. Não importa se é de beisebol ou de futebol americano. Aqui a gente nasce, o pai te dá uma bola de futebol pra você chutar. Chutando, né? Então, assim... E aí o treinador ficou olhando e falou, cara, vem ser o kicker do meu time, entendeu? Vem ser o kicker do meu time. Você tem eu sou canhoto, né? Você tem um canhão na esquerda e tal. E no futebol era exatamente a mesma coisa. Eu era meio campista. O treinador falou assim, vai lá pra frente, vira de costas e só rola pra glória do meio campista. Então bolachada em mim o dia inteiro. Mas nessa história de ser o kicker do time... o treinamento também era mais direcionado ainda. Total, né? Mais direcionado ainda. E assim, por exemplo, vou dar um exemplo de um tight end, né? Cara, olha o treinamento desses caras. Um linebacker, por exemplo, ali na frente, você segurar um mamute de Pegasus vindo na tua direção de 300 quilos, cara. Então, assim, se eu não direcionasse isso, a coisa não ia acontecer da maneira... Então, bom, vamos ver então esse primeiro vídeo, que foi dessa primeira semana. É até legal que esse vídeo eles estrearam uma tecnologia chamada 3D. Então agora eles vão mostrar os lances em 360. Isso é bem legal, acho que até a questão de você olhar o que você falou do movimento, né, do jogador, a recepção da bola, é bem legal, ó. Esse foi do Panthers contra o 49ers. E ainda tem um detalhe, irmão, que é super importante, que às vezes as pessoas, elas fantástico. Agora, com essa câmera vai ser sensacional ver os giros, né, ver como é que o cara escapa da defesa ali. Do ponto de vista de movimento... Olha isso que do Kansas, né? Do Kansas contra o Patriots. Provavelmente, ou foi do que meu... Acho legal que a gente vai ter cada detalhe do cara como recepciona a bola, né? Sim, você consegue olhar por todos os ângulos, a posição, a mecânica do corpo mesmo do atleta. E a posição também geral, né? Do time, né? Isso eu acho legal, olha esse giro. É que normalmente a gente está acostumado com a mesma câmera sempre, né? O único na parte ponto de lateral, vista, né? então quando você consegue ver ela por outro ângulo é muito interessante, ainda mais com esse 360 que você não perde nada do lance. Bem legal, viu? E essa daí, ó, mais um do Panthers contra o 49ers. Esse lance achei bem legal, meu. Ó a viagem da bola. Olha a câmera nisso daí. Isso foi sensacional. A recepção. Então ali, ó. É videogame, né? Videogame, exato. Virou Madden. Virou um videogame. É sensacional. Então, essa é uma tecnologia Foi nova. uma interceptação que eles fizeram. Foi, exato. Foi lançado por... Ó, você tá Nossa, vendo? Você tá interceptou vendo com isso? uma Você viu mão extensão só. de braço? Exatamente, isso que eu falo. Você viu extensão de braço? Se o cara, por exemplo, tem um problema no ombro, ele não consegue fazer nada. isso de jeito nenhum. E tem outro detalhe ainda, você para pra pensar. O cara tá jogando fully equipado, capacete, ombreira, tudo que você pode imaginar, um ciborgue pesado, né, igual jogador de hockey que a gente tava discutindo aqui também, o cara joga um robozão, se o cara não tiver acostumado com isso... Tem esse detalhe, o cara tem que ter uma desenvoltura para lidar com tudo isso todo equipado, todo né? equipado. Não é simplesmente... Uma coisa é jogar tipo camiseta sem nada, uma chuteira, ok. Não, outra coisa é você tá com toda a armadura ali, o capacete. Hoje o capacete cara. São capacetes com, como é que se diz? Calibrados com ar, né? Pra estar exatamente bem justo na cabeça. Então aquilo aí... Chega um momento que você não tá tão confortável assim, né? Você pensar... E para quem não conhece de casa, né, o quarterback é um livro que ele tem ali, né? Sim, dependendo do que o cidadão grita, né? Ele Número sabe de se vai jogadas bloquear que ele para pode frente, usar ali. para trás. E normalmente quando você tá em casa e vê o cara fazendo isso aqui, não é que o cérebro tá fritando, não, é que ele tem um ponto e a galera tá fazendo barulho, ele tá tentando escutar o que o offense coordinator tá falando para ele. Ele falou assim: meu Deus do céu, vai vir a jogada, eu não estou escutando porra nenhuma. Entendeu? Então e tem até algumas coisas até simples, mas que às vezes quem não tá acostumado, quem nunca jogou, às vezes não percebe. Por exemplo, você vê um cara desse lançar uma bola que ela tá muito rápida, uma bola de futebol americano, você pegar com uma mão, amigão, quem já tentou brincar de futebol americano, se você pega a bola errada no teu dedo, você vai ficar com os dedos inchados, quebrado, que dói, é uma dor desgranhuda. Então, tipo assim, às vezes parece que a bola é macia, o cara pegou uma facilidade, que é uma bolinha tão fácil você pegar. Não, é muito difícil. Se a bola pega errado ali, você não tem até sua mão preparada pra segurar uma bola. Segurar e arremessar. Exato. Porque quando você tenta, né? Você aprende as regrinhas básicas de arremessar a bola. Põe a mecânica, põe o teu dedo nas 3 costuras finais da bola, arremessa a bola na tua frente com você soltar a munheca exatamente, pra bola exatamente girando. Primeiros arremessos que você joga, a bola sai assim, sai daqui pato morto lá. Exatamente, um pato morto. Então, assim. Agora,
Jaque, você que acompanha bastante a Liga Brasileira, a BFA, imagino que você também acompanha vários treinos da galera, Sim. que tem evoluído demais assim, nos últimos anos. Como é que você vê o treinamento deles? No geral, a gente não precisa citar nomes de time, mas você percebe que também já existe essa preocupação no tipo de treinamento, ou ainda é uma coisa que as pessoas ainda não estão muito bem familiarizadas, falta muita instrução, como o Fernando passou pra gente? Como é que você vê assim, o futebol americano no Brasil em relação ao treinamento funcional, entendeu? Inclusive essa questão de visão de posição, de biotipo, essas coisas. Aqui, eu acredito ainda que a gente ainda tem algum caminho para percorrer para a gente ter esse entendimento, porque muito do que a gente fala aqui, a BFA hoje ela está bem organizada e tal, mas a BFA tem o quê? 16 times. A gente tem hoje aí a Liga Nacional que está rolando, que são times menores, tem maior quantidade de times, tem flag, tem feminino, a gente tem um campeonato feminino também. Então, assim, tá ganhando corpo ainda. Então, a gente tá aprendendo ainda como lidar com o esporte. Muita gente ainda não consegue nem entender direito como é que funciona, quiçá se preocupar com essa questão do treinamento funcional para a coisa acontecer direito. Já existem frentes pensando nisso? Sim. Principalmente quando você traz um cara que é experiente, jogou lá fora, um técnico que veio de fora, e ele está ali tentando passar aquilo que ele veio de lá, de um lugar onde é tradição. Os camps também. Os camps. Teve uma experiência do camp do Cairo que foi muito legal ele falando, que é o seguinte, ele ficou muito feliz no camp, porque nós nascemos chutando, como vocês falaram. Então, assim, quando ele faz esse camp, esses treinamentos fora do Brasil, ele tem um trabalho 3 vezes maior do que chegar para um garoto aqui e falar assim, ó, é assim que você chuta. A gente tem esse talento nato mesmo porque a gente nasceu fazendo isso, né? Brasileiro nasceu fazendo isso. E como eles lá nascem jogando uma bola com a mão, correndo, tentando fazer rotas e tal, porque eles nasceram com isso, eles estão trazendo essa experiência. Eu acho que ainda tem um caminho para percorrer, mas eu acho que o mais legal já se entende o que precisa. Que eu acho que esse é o melhor, né? Porque a gente está falando de um esporte de alto desempenho, que com certeza os times e todos ali que já estão jogando têm o interesse de evoluir cada vez mais. Sim. O Brasil foi ano retrasado, foi disputar o Mundial, não foi? Sim, foi. Já foi uma evolução. Agora em dezembro vai ter um amistoso do Brasil Onças com a seleção argentina. Sim. E se houver essa preocupação logo e aplicar dentro de campo, a gente nunca vai ter um jogador com alto desempenho. Falando pelo esporte que eu mais conheço, o Renatão também, o beisebol, a gente sabe que também há 20 anos, quando teve o primeiro jogador brasileiro para ir para a MLB, que foi o José Pett, não existia ainda. Mal você tinha acesso à Liga Americana na questão dos meios de televisão, internet nem existia. Né? Você não tinha essa coisa, mas ele foi. Mas hoje você já vê, tanto que esse ano a gente teve um recorde de jogadores sendo contratados por grandes times, né, nos Estados Unidos, e você vê o treinamento deles hoje está muito mais evoluído. Então isso automaticamente, quando você se preocupa com o treinamento, em fazer a coisa certa, o movimento certo, a questão de adaptação de biotipo, você vai chegar mais fácil àquele seu limite que está próximo de um profissional e de que um cara vai valer a pena, né? Sabe qual é a minha esperança? É pouco, mas a gente já tem meninos saindo daqui para ir pro college com bolsa. Isso já é sensacional. Isso já é fantástico. Você vê um menino sair do Ponte Preta Gorilas, eu não tenho certeza se foi desse time, tá? Mas vou usar como exemplo, porque eu sei que foi um time do interior. Ele tá lá, ele conheceu o esporte, tem 16 anos, jogou por 2 anos, se mostrou um talento, eis que de repente ele ganha uma bolsa e vai estudar lá fora, porque ele joga. Então, assim, a gente já tem esperança de que daqui a 10 anos ele tenha essa experiência para trazer de volta. Você sabe que, até para encurtar a história, de novo eu falo pra cacete, a minha história com futebol, com soccer, cara, eu cheguei na universidade, fui bater na porta do treinador, falei, oi, eu sou o Fernando, queria jogar bola. Não vou nem te falar até feio o que ele falou pra mim, você vê como são as coisas. Eu fui jogar bola no Battery Park, em Nova York, e conheci uns brasileiros que estavam jogando bola. E vi um moleque, que é meu amigo até hoje, com shorts da Ponte Preta. Você falou da Ponte Preta.
E ele tava jogando bola, cara, com shorts da Ponte Preta. Eu comecei a conversar com ele, sabia que a mãe dele era americana e o pai brasileiro. Então ele falava meio enrolado, né? Só que ele estudava na universidade. E aí ele falou, cara, eu falei, cara, você estuda na Montclair State University? Ele falou, estudo. Eu falei, cara, eu posso ir lá bater uma bola com você? Ele falou, cara, eu te apresento pra todo mundo. Eu falei, eu conheço teu treinador já, mas ele não foi muito com a minha cara. Eu voltei lá, aquele puta cara chato, né? Foi assim que eu fiz as coisas na minha vida. Voltei lá, bati de novo, o cara olhou pra minha cara e falei, treinador, é o seguinte, me deixa só treinar com o time. Se você achar que eu tenho um nível técnico pra ficar aqui, pronto, beleza. Falou, tá bom, fica aí 2 semanas, nunca mais sai do time. Entendeu? Eu era o cara mais velho do time, né? Eu era o paizão da turma, né? Como molecada. E é legal, o beisebol também evolui muito, como eu falei, os jogadores indo para MLB. A gente também tem o time no feminino, que é o softball aqui no Brasil. É a 11ª melhor seleção do mundo, entendeu? Um abraço para as meninas aí do softball. Tem muitas das meninas que estão no softball da seleção brasileira já jogam, moram nos Estados Unidos também com bolsa. Tem muito brasileiro também que, apesar de não estar em grandes times da MLB, nas minors, eles também estão jogando em faculdades. Então, assim, tem bastante disso. O próprio basquete, né? A gente tem, com certeza, a gente tem muito brasileiro também jogando e se aperfeiçoando, né? Principalmente o basquete, cara, né? Você sabe que tem um livro, eu esqueci o nome desse livro, mas tem um livro que diz todas as universidades americanas da NCAA, primeira, segunda e terceira divisão, que aceitam scholarship, quanto pagam no scholarship e o trials dela para você ir, toda a galera que tiver afim de todos os esportes, irmão. Depois eu vou procurar saber disso, porque é uma bíblia, é um negócio desse tamanho. E, cara, isso vai facilitar muito a galera que tem, porque certeza. A gente tem vários talentos aqui, né? Tem vários talentos de gente que não teve. Já tem talento no futebol, você imagina quando você põe um futebol americano, um beisebol, cara, né? O exemplo que você deu das meninas de softball, você viu como é um arremesso de homem, como é um arremesso de mulher? Entendeu? Fisiologicamente, você entendeu? As regras são muito parecidas, a dimensão de campo é menor no softball, mas a principal diferença entre o softball e o beisebol é a mecânica do lançamento. O softball é engraçado, o softball ele é muito mais dinâmico, muito mais rápido do que o beisebol. A bola, eu não sei. A bola é maior. É um pouquinho mais leve também, não? Não muito. Não muito, não. O peso dela a pedrada é tão grande quanto. Não existe lugar seguro no beisebol, nem no softball. Tanto que o softball, justamente por você estar mais próximo entre os jogadores, as meninas e agora também os meninos, né? Tanto um abraço para a galera aí do softball masculino que embarcou esses dias para a República Dominicana, estão indo disputar uma vaga para o Pan-Americano e é inédito, né? Porque a gente não tinha a seleção masculina de softball e agora a gente tem isso e acredito que eles vão fazer muito, muito bonito aí. Então, no caso, por exemplo, das meninas, o campo por ser menor e a proximidade de um jogador é menor, elas usam muito mais equipamento. Então, por exemplo, a pitcher, ela usa uma proteção no rosto, entendeu? Para evitar, porque a bola é muito fácil a bola voltar rápido para a cara do lançador, do pitcher. Mecânica? Não necessariamente, porque é a aproximação. É mais perto. Como é muito próximo, o tempo de resposta que você pode ter de defesa, se a bola voltar, entendi. É muito menor, entendeu? O beisebol acontece, mas é um espaço menor, então as meninas usam mais proteção do que o masculino. Mas o masculino a gente vê direto também, se somar. O próprio Luiz Gohara, que é o último brasileiro que jogou Foi o Thiago Vieira. Desculpa, o Thiago Vieira, exato. Antes do Luiz Gohara, que o Thiago jogou, ele lançou uma bola, estreia dele na MLB. O primeiro arremesso. Primeiro arremesso dele, o cara deu uma porrada, veio na cara dele. A sorte foi que ele teve um reflexo sensacional e pegou a bola, que até causou, por pegar no área, uma eliminação. Mas ali, se não pega, a carreira do cara ali, se bobear, já tinha encerrado ali mesmo. O primeiro jogo dele na MLB. Mas graças a Deus, o Thiagão foi muito bem, mandou muito bem nesse jogo. Mas é um exemplo, entendeu? Que é bem perigoso. Todos os jogos são perigosos, todos, né? Eles têm. É que os americanos se acaba tendo algumas peculiaridades que estão mais perigosas ainda. Tem uma coisa muito legal dos americanos, quer dizer, legal, né? Não sei se eu posso falar que é legal, mas é assim, o americano ele vai te preparar no melhor. Agora, se ele tiver que quebrar 30 nego, velho, ele tirou o suco do suco, sabe assim, do suco, do bagaço, do coisa, mandou pra dentro e tá tudo certo. Nossa, cara, eu via, cara, umas coisas assim, em termos de treinamento, né, de volume e intensidade que eu tava falando pra você,
cara, de repetição, de moleque de 19, 20 anos estourar o joelho 2 vezes, com 20 anos. Teoricamente o cara tem que estar fresco. Exato. Né? Mas assim, porque a competição era tão grande em cima do que você estava falando, né, que isso já vem desde, acho que, do jardim da infância, né? A lesão do Ted Bridgewater do ano passado. Verdade. O ex-quarterback do... Ex não, né? Porque ele voltou agora pro Minnesota Vikings. 21 anos, menino novo, 21, 22 anos. Ele estourou o joelho em treino sozinho. Sim. Então você pensa o tanto de carga que aquele joelho, que aquele atleta vem vindo desde lá do college para em uma situação de treino, sem contato, não tinha ninguém perto dele, em um movimento ele virou e estourou todos os ligamentos. Você vê, você imagina. Todos. Então, assim, a conversa é longa. Eu queria que tivesse pelo menos 3 dias Não, de papo, programa. não falta papo. Eu Você queria conhece 3 de dias Não de só programa. também um monte de promessa. Muitos jovens têm que fazer a Tommy John Surgery, que foi um ex-jogador. Tommy John foi um ex-jogador. Foi verdade. E ele dá um nome a essa cirurgia porque muitos jogadores fazem A gente até justamente por falta de preparo. E até a gente teve o Rienzo, né? O André Sim, Rienzo inclusive teve o que Rienzo. passar por essa cirurgia. Abraço, André, ele tá até em recuperação, só volta agora na temporada do Sim. ano que vem, pela AAA do San Diego Padres. Então ele é um exemplo que a gente tem no Brasil que passou por isso. Porque é um esporte de repetição, né? E tem essa questão também. Tem outro detalhe, brother. A gente não para pra pensar nisso. Você imaginou a pressão dos patrocinadores? Sim. Você investe uma grana. Caramba. Você investe uma grana, aí o departamento de fisiologia e medicina fala assim: eu preciso de 3 meses. Os caras olham pra cara e falam assim: tá bom, você tem 1 mês. E Mas quando eu fala, acho que- quando deixa esse mês, não, né? quando você olha, você fala assim, meu, peraí, vamos chamar o David Copperfield aqui, cara, porque, meu, eu não sou mágico, eu vou ver, cara, você tem que respeitar. Nessa, a galera não fala nisso, mas tem muita gente, cara, e eu já vi, vocês sabem disso. Meu, beisebol, futebol americano, quantos negros jogam no sacrifício, cara? Sim. Mas Sim. joga no sacrifício, Futebol assim, americano, cara, principalmente, né? botinha, e você vê que o movimento, você fala assim, o que aconteceu com o movimento desse cidadão? Cara, ele tá meio torto, não. Ele tá com uma bota de gesso embaixo do uniforme, Jogar ninguém com sabe pé disso. quebrado, Entendeu? sabe? Assim, mas se você chegar e O falar... Ben Roethlisberger Jo- chegou a jogar com É isso aí. o pé muito George machucado. Nelson, na temporada passada, entrou em campo com um colete de Kevlar, porque ele estava com a costela fraturada. O Russell Wilson entrou... Russell Não, Wilson. Russell Wilson entrou com a bota também, com uma coisa que estava imobilizando o joelho dele também por conta disso. Mas a do Nelson foi absurda, porque você via que o movimento dele estava travado. Porque o time ele tinha que entrar em campo, né, por conta da situação. E aí, olha que louco isso. Imagina, a galera não para pra pensar nisso. Imagina como o reserva se sente. Sim. Né? Olha o Sim. trabalho do treinador que você tem que ter um. Cara, isso é muito louco. Você fala assim, A gente eu ainda vai prefiro esse trazer, cara a gente vai trazer jogando com a um perna. psicólogo. Entendeu esse cara? Psicólogo Sair. esportivo. Cara, eu tô. Esportivo, Você deve que ser muito louco. punk, né? Eu tô aqui, cara, assim, healthy. 100% and the freaking jackass is playing with one leg. Entendeu? Ó, a gente tá falando do beisebol, agora, por exemplo, na final de da temporada regular, em playoffs, a gente entra com um time que são 40 jogadores, são 9 em campo, tem 40 no total Então, time. que louco. O roster completo do time de futebol americano é em quantos? 53. 53. 53. Sabe? Tipo, é muita gente. Então, quer dizer, o cara tem aquela coisa de raça, de querer jogar, mas ele também sabe que a posição dele ali, se o cara parar 1, 2 dias, ele tá ferrado. Verdade. Entendeu? A chance, porque aquele outro cara também não parou, o cara tá treinando pra caramba, o cara tá se preparando. Então, assim, ele tá com mais fome que o cara que já tá em campo, Verdade. né? Então, Verdade. assim, é difícil. Aí eu te pergunto, Fernando, a gente falou essa questão da molecada, né? De às vezes já se machucar cedo, mas o treinamento funcional de um treinamento tradicional, se eu posso chamar assim, Pode. ele faz a diferença para a base do tipo, se uma criança que pretende ali chegar no topo, se ele já começa num treinamento funcional, isso vai fazer uma diferença muito grande quando ele chegar no topo? não Ou só. a coisa do corpo de jovem não vai mudar nada? Como é que é isso? Não só, por o funcional ser um treinamento integrado, quanto mais eu tiver uma vivência do meu próprio corpo e o quanto antes eu conseguir fazer isso, olha que coisa louca. Vocês já leram um livro que chama Outliers? Já ouviram falar? Já Chama ouvi Fora falar, de mas eu Série. não li, sei. Cidadão, o autor desse livro, para fazer uma metáfora em cima do que você está falando, ele comparou pessoas de sucesso em várias categorias no mundo inteiro, inclusive nos esportes, e ele chegou à conclusão que essas pessoas de sucesso, elas tinham 10.000 horas de conhecimento e prática. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O Tiger Woods, você pega o Tiger Woods.
Tiger Woods começou a jogar golfe com quanto? 5 anos. Ele foi campeão jaqueta verde com 19, mas para pensar, dos 5 aos 19, irmão, o cara tem 14 anos de prática em cima do que você tá falando. E se tiver um treinamento direcionado desde os 5 anos, porque quando é criança, a gente trabalha muito com criança a gente deixa a coisa mais lúdica. Mas quando começa a funilar a coisa, adolescente, 12, 13, 14 anos, que você também não pode apertar muito forçar o cidadão, senão espana de vez, que o cara não aguenta mais praticar aquilo, etc, etc. Se ele começar a ter uma consciência nessa idade de integração do corpo e percepção, o cara quando chega com 20, 20 anos, a prova disso é os Estados Unidos nas Olimpíadas. Entendeu? Você fala, o que você faz? Tudo bem, eu vou dar o exemplo do Michael Phelps. Né? Michael Phelps é um cidadão à parte. Mas o que você faz? Nada, gold medal. Você vai fazer agora? Agora eu vou... Entrevista, flash, quando você vai? Eu vou nadar os 200 mais. Tá bom? O cara tá preparado. É um da Nike. Exatamente. Preparado psicologicamente para fazer isso. Porque quando você joga no jardim da tua casa com o teu pai ensinando você a jogar, e você vai para um estádio que a primeira bola o nego te manda um míssil na cara de 100 milhas por ano, entendeu? Um míssil mesmo. E um cidadão você fala assim, ó, ups, pau, né? E aí o cara fala assim, interessante, né? Não só faz a diferença, como cada vez mais a gente tem grupos em escolas americanas, né? O varsity, high school, as pessoas direcionando o treinamento justamente para, eu acho que a principal razão delas estarem fazendo isso é até para prevenir lesão, cara, para deixar o teu organismo forte e consciente. Eu posso dizer que o treinamento funcional é meio que o treinamento profissional da memória muscular? Pode. Se você eu costumo dizer que você viu? Nossa, é bonito isso, hein? Bonito, gente, cara. Tá patenteado já, e nem pensa. Cara, porque não deixa de ser um treinamento neuromuscular. É uma coisa que assim, não adianta eu estar pensando na avó e estar fazendo um movimento. E aí que entra o coach, né? O coach ele tá olhando o teu movimento, né? Porque isso que nem eu vou ficar aqui 3 dias falando, mas para resumir, você está olhando o movimento que o cidadão está fazendo e você tem que dar instrução aonde ele pode melhorar naquele movimento. Põe o joelho para dentro, põe o joelho para fora. Então o tornozelo está saindo assim. Para ele receber essa informação, ele tem que ter muita prática, porque às vezes até o cérebro processa, mas ele não consegue passar isso para o movimento do corpo dele. E o quanto antes você começar a fazer isso, por exemplo, você vai ser piloto de corrida, você começa a dirigir com 4 anos de idade e não te dão um Fórmula 1 na mão. Você sai primeiro, você tira a carteira de motorista, parceiro, para depois, exatamente, você vai pro kart, você vai começando, você tem os níveis, o quanto antes você fizer isso, melhor para tua vida. Agora, você falou a questão da parte lúdica com a criança, o treinamento funcional. É mais fácil o treinamento funcional você associar ao lúdico? Facilita? Eu não só acho que é mais fácil, como é uma ferramenta que, assim, por exemplo, a gente tem na minha escola, né, Institute of Human Performance, na IHP, que é americana também, que eu represento aqui no Brasil. Pensa que o corpo humano de uma criança e o seu, eles fazem a mesma coisa. O que a gente faz, Fê? A gente caminha, a gente agacha, a gente empurra, puxa e rotaciona. Isso é o corpo que qualquer cidadão normal faz isso. Se você começa a colocar exercícios de agachamento para criança, empurrar para criança, puxar para criança e rotacionar, você não tem uma necessidade tão grande de perfeição de movimento, só que a engrenagem ela já começa a trabalhar. As articulações do teu corpo elas já sabem se encaixar melhor. E elas respondem a um estímulo neuromuscular, cerebral muito melhor. O beisebol até das categorias de base, até quem mandou uma mensagem pra gente foi o Indião. Abraço, Indião. Indião Misaki. Indião Misaki é um cara que já tá há muito tempo no beisebol, já tem os 2 filhos aí muito bem encaminhados no beisebol. E ele também sabe muito bem essa parte de categoria de base. O beisebol ele tem muito essa questão por exemplo, tem o t-ball, né, que o molequinho de 4, 5 anos que começa no beisebol, ele não começa tentando rebater uma bola lançada para alguém. A bola tá parada ali num suporte e isso acho que torna até mais fácil. Você já começa a mexer a engrenagem, entendeu? A pegar o movimento, né? Tirando a técnica específica que para uma batida, vocês sabem muito melhor do que eu, cara. É uma técnica envolvida absurda, né? Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil, se eu treino um jogador de beisebol e eu pergunto para ele quantos exercícios na série dele ele faz exercício de rotação, ele me fala nenhum, eu vou falar, brother, como é que... Você vai quebrar, assim, então, além de quebrar, sabe esse tipo de coisa? Por exemplo, no basquete, quantos exercícios de shortstop, né, de pliometria e troca de direção rápida você faz?
eu não faço muitos, até pro tiozinho que vai jogar no fim de semana, e a gente para pensar nisso. É nessa hora que você olha não só para a mecânica do esporte, mas é um esporte de potência, é um esporte de reação rápida, é um esporte de frenagem rápida, né? Porque você pode ver onde acontecem as lesões, a maior parte delas, no joelho, né? Por que o joelho? O joelho o cara sabe acelerar, mas não sabe frear, né? Ou não treina exercício de integração de rotação e normalmente estoura o joelho no movimento rotacional, né? Isso a gente vê muito. E o quadríceps do cidadão, a parte da frente da perna muito forte e o freio de trás extremamente fraco. Você tem uma Ferrari de 700 cavalos, eu acelero essa bagaça. Como é que eu freio esse negócio aqui? Porque onde estoura? Estoura atrás. Não é isso? Esse negócio, entendeu? Lógico, entendeu? Então essa parte, o treinamento funcional agrega demais. Porque a gente começa a fazer movimentos para evitar a assimetria que você tem. Todo mundo é assimétrico, mas para deixar isso mais equilibrado, até em termos de prevenção. Entendeu? A gente não tá com muito tempo, porque assim, papo não falta. Dá uma pena, eu queria ter 3 horas para falar, mas assim, para a gente fechar a parte mais do treinamento funcional para os esportes. Jaque, Renato e Fernando, assim, olhando para cada esporte, vamos começar pelo futebol americano. Você tem alguma pergunta do tipo, conhecendo o que o pessoal treina muito hoje, uma dicas que você poderia dar? Uma dica pro futebol americano que está treinando já, uma pro beisebol, pro basquete, independente se vai ser o funcional ou não, mas o cara que quer começar a treinar direito para evitar lesão, evitar fazer movimento errado que hoje você não sente, daqui a 10 anos Exato. você sente. Que dica você daria, por conhecer o futebol americano, que dica você daria para quem está jogando beisebol e para o basquete? O que você pode falar de uma coisa mais geral para de alguma forma ajudar a pessoa a começar a se interessar mais pelo assunto também? Primeiro, não confundir treinar mais com treinar melhor, tá? Mas quando eu falo isso em termos quantitativos, cara, quando eu falo para você treinar menos, não significa que você não esteja treinando intenso, tá? Mas para respeitar o teu corpo, primeiro, o teu corpo ele fala tudo para você, tá? Se não tá legal, não deixa para amanhã, entendeu? Vai dar uma olhadinha nisso aí, conversa com um profissional, né? Porque hoje a gente tem uma onda de pessoas que não têm estudo passarem dicas, né? Isso é outro programa, entendeu? Outro programa pra gente falar de blogueiro, twitteiro, cara do Instagram que fala que é o como é que é? A quantidade de coach que tem. Olha, esse cara, esse é um bom. Isso é outro programa. Eu tenho dó do cara que inventou o coach de verdade. Porque hoje você tem coach de tudo. É o coach pro cara andar na rua, é o coach pro cara respirar, é o coach pro cara. Emagrecimento, tem coach de emagrecimento, tem tudo, velho. Tem coach holístico, sabe? O cara já vai ensinar o cara a viver, a não sei o quê. Aí os caras juntam aquela galera. É um outro programa. Inventar o coach de polêmicas, né? É assunto mamilos, polêmico. Se eu tiver que dar uma dica do ponto de vista de preparação física, melhore o teu movimento, cara. E infelizmente, às vezes, o movimento é a repetição. E melhore, quanto mais você entender do teu corpo, maior vai ser a transferência de carga e de técnica que você vai conseguir fazer. Isso vale para todos os esportes. Isso vale para todos os esportes, isso vale para o beisebol, isso vale para o basquete, isso vale... Né? A gente tem o exemplo do Mão Santa. Quantas vezes ele ficava fazendo molde? Nossa. Né? Quantas vezes o cara ficava... Né? Assim, né? Exemplo de nego que bate falta no futebol, nego que... Quantas vezes um quarterback faz aquele movimento? Só que assim... E o esporte que a gente falou, o hockey, né? O hockey você tem que fazer tudo, ainda tem que estar num patins equilibrando, é um negócio meio louco, né? Cara, é assim, repetição, intensidade e, cara... Show. Põe na cabeça que você vai chegar lá, que eu acho que você chega, cara. Com ajuda você vai longe. Bem, para fechar, vamos dar algumas notícias do esporte também, né? Só pra gente fechar. Jaque, conta um pouco como é que foi, em resumo, rapidão, como é que foi essa primeira semana da NFL? Que time se destacou? Qual foi a zebra ali? Semana bem louca. Só para começar, a gente tem Buffalo Bills, líder da AFC East, com o Patriots não sendo o líder, né, que todo mundo sempre espera. A gente teve uma vitória do Jaguars em cima do Houston Texans também, com a volta de J.J. Watt e no Texas. Então, assim, todo mundo esperava um jogo que o Houston Texans ia se mostrar muito. O J.J. Watt não jogou na temporada passada, só que chegou lá e tomou um pau do Jacksonville Jaguars, né? Então, foram esses dois jogos assim que mais chamaram a atenção para esse lado de zebras, além do próprio kickoff.
onde o Chiefs, o time do Chiefs Kairos, ganhou. o segundo time de qualquer brasileiro, por causa do Cairo Santos, Exato. hoje, né? E ganhou do Patriots em Foxborough. E num jogo onde um calouro, o Karen Hunt, destruiu a defesa do Patriots, que no ano passado foi a melhor defesa da temporada. Então, assim, eu acho que os destaques ficam por isso daí, dessas surpresas. Tivemos 2 jogos que eram muito esperados, que era o Seattle Seahawks jogando com o Green Bay Packers e o Giants jogando com o Cowboys, que eram jogos muito esperados, mas foram jogos mornos. Mornos. E o outro jogo, para finalizar, que foi o Raiders versus Titans, que foi a volta de 2 quarterbacks que quebraram a perna na temporada passada e desfalcaram seus times ali no finalzinho da temporada. Voltaram legal bem, e parece que esse ano vão dar trabalho nas suas respectivas divisões. Legal. Então, em resumo, é isso. Vamos esperar, começa hoje a segunda semana, vamos Sim, ver aqui como é que vai ser. Tem jogo hoje, Houston Texans e Jacksonville Jaguars. Não, Houston Texans e Bengals. Cincinnati Bengals, que perdeu de 0 na semana passada do Baltimore Ravens. Começou bem. E Renatão, para fechar, o que a gente tem de beisebol e NBA? Quer começar por onde? Vamos de NBA. NBA. Russell Westbrook, o armador do Oklahoma City Thunder, anunciou hoje que ele estendeu o seu contrato com a marca Jordan por mais 10 anos. Assim, ele tem 28 já. Então, ele tem um contrato com a Jordan, que é da Nike, até a temporada 2025-2026. Legal. Por que será que aconteceu esse acordo? Porque o Russell Westbrook foi o jogador que mais deu dinheiro para a marca Jordan. Eu imagino. Então, assim, eu acredito que ele não vai estar jogando até os 38 anos. Eu acredito, mas ele vai ter o seu contratinho garantido lá. Coisa boa. Além disso, ele acabou de lançar o seu primeiro livro, chamado Style Drivers, que conta um pouco da vida dele, tanto dentro da quadra quanto fora. E para finalizar, só falta a gente saber se ele vai aceitar a extensão de contrato com o OKC no valor de 207 milhões de dólares. Baratinho, né? Coisa pouca, né? Que mais? Black Mamba, o Kobe Bryant, ex-jogador do Los Angeles Lakers. Camiseta, número aposentado. Ambos números, tanto o número 8 quanto o número 24. Ele é o 10º jogador do Los Angeles Lakers a ter a sua camisa aposentada. Alguns outros, Magic Johnson, excelente jogador, o Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain. Então, assim, só fera, ele entra aí para mais esse hall de feras que teve sua camisa aposentada. E para finalizar o basquete, T-Mac, o Tracy McGrady, foi indicado para o Hall da Fama. Legal. É um jogador que eu gostava muito, jogou no Orlando Magic, no Houston Rockets, teve vários produtos lançados pela Adidas. Então, assim, um jogador que eu gostava muito, parabéns ao T-Mac. Além dele, o Jerry Krauser, que morreu em março desse ano, ele era o executivo do Chicago Bulls, naquela época que o Bulls ganhou tudo, na época de 90 ali, com Jordan, Rodman, Pippen, enfim. E também a Rebecca Lobo, que é uma das principais estrelas aí da WNBA. Para fechar agora, falando da WNBA, estamos nas semifinais. O Minnesota Lynx abriu 1-0 contra o Washington Mystics. Foi 101-81, então é 20 pontos de diferença, bastante para uma final, para uma semifinal. E do outro lado, o Los Angeles Sparks fez 79-66 no Phoenix Mercury. E no beisebol, estamos caminhando para o final da temporada e a gente teve o Cleveland Indians batendo o recorde, né, de jogos que se ganhou seguidamente, né? Sim. Foram 21. 21. Bateu o recorde do Athletics, né, do Oakland Athletics Ele bateu o recorde do e agora Athletics. se igualou com o Cubs, ou passou? Isso, não, se igualou, Se agora igualou pode com os passar hoje, né? Que é o recorde de 1935, Sim, né? que são de 21 vitórias, só que existe também um recorde do New York Giants, hoje São Francisco Giants, de 1916. Só que são de 26 jogos. Só que o que acontece? Nessa época, lá em 1916, os jogos podiam acabar empatado. Podia acabar empatado. Então, eles venceram 17, empataram uma com o Pittsburgh Pirates por causa da chuva e depois venceram até alcançar 26. Então tem muito lugar, muito veículo aí que nem está contando tanto esse aí, porque na verdade não foi uma winning streak. Ele foi sem perder, foi só sem perder, né?
A gente teve o Luiz Gohara que jogou ontem e ganhou, Excelente, né? excelente. No jogo, mandou bem. Ganhou do Mark Scherzer, que Exato, é um foi excelente bem, arremessador do foi bem. Washington Nationals. Detalhe só que, só voltando, o Cleveland Indians é o time do jogador brasileiro, do Ian Gomes. Ian né? Gomes, Então sim, temos um sim. brasileiro nesse time, né? O Cleveland Indians está com 90 vitórias já, muito provavelmente vá para os playoffs, não vai ter até agora a muita gente só tem surpresa. um time garantido no playoffs, que é o Washington Nationals, né? Time que o Atlanta Braves bateu ontem, Sim. no segundo jogo do Gohara nas grandes ligas. Time que eu até falei no meu Instagram, eu achava que ia morrer na praia, mas pelo menos se garante no playoff aí. É vamos ver. verdade. O Luiz Gohara, ele abriu o jogo, né? Arremessou 6 entradas, o que dá 2/3 aí de uma partida. Ele cedeu 6 rebatidas, 2 corridas, apenas uma acreditada a ele mesmo, porque a outra foi um erro. Nenhum walk, muito interessante isso. E ele eliminou 6 rebatedores por strike, ficou com um ERA de 6.3. É um número alto? É. Mas é só o segundo jogo dele. Ele já cortou pela metade, porque estava 13.6. Agora ele já praticamente cortou pela metade. Então, assim, ele vai ficar nas grandes ligas, isso eu tenho certeza, até porque o próprio manager do Braves elogiou muito o Luiz Gohara. Parabéns ao pitcher brasileiro também. Legal. Fazer uma última pergunta, Pode fazer. Rapidinho fazer uma última pergunta, porque é uma curiosidade minha. Por favor. O Indians hoje ele tem a maior seca da MLB, né? Sim, hoje atualmente... Hoje é- ganharam. Dos que já ganharam. Dos que já ganharam é o Indians, né? Exato. Ano passado o Cubs conseguiu quebrar a maldição do Que era maior. bode, 118 maldição da anos. vida e, né? Ganhou. Conseguiram ganhar. Vocês acham que o Indians tem chance de ir para playoffs e tentar quebrar o jejum dele esse ano? Eu acho que o playoff está garantido para os caras. Nessas últimas 2 semanas, os caras estão voando. Exemplo, tá o próprio quebra Sim. do recorde. Eu acho que está com um time bem redondo. É que a gente fala que nos playoffs a coisa muda muito, né? Porque, até voltando pro treino, as pessoas você jogou uma temporada inteira, 6, 7 meses ali, de muito esforço. E às vezes quando chega no playoff, você tem muito jogador que vai para disable list, o roster acaba se diminuindo, quem tá ali, o reliever não é suficiente, o bullpen dos pitchers, que é o principal, às vezes não dá conta. Então, assim, tem que esperar. Mas eu acredito que o playoff está garantido pro Indians. Mas vamos ver como é que vão estar os outros times aí Só pros playoffs. Perdão. As 2 informações finais. Nesses 21 jogos de vitórias seguidas do Cleveland Indians, eles têm mais home runs do que corridas cedidas. Então, assim, é um número absurdo você rebater mais bolinhas para fora do campo do que ceder de corridas. Show. E para finalizar, a última vitória de um brasileiro nas grandes ligas tinha sido do André Rienzo, quando ele jogava pelo Chicago White Sox ainda, quando ele derrotou o Yordano Ventura, ele que já é falecido, jogando contra o Kansas City Royals. Show! Bem, é isso, gente. Ficamos aqui com mais um Moneyball. Não esqueçam, toda quinta-feira ao vivo no Facebook do Jovem Pan Esportes e no YouTube Jovem Pan Esportes. Obrigado. Muito obrigado, Jaque. Obrigado, Fernando, Renas. Obrigado, foi um prazer. Tinha muito mais assunto aí, mas quem sabe nos próximos a gente volta a falar disso aí. Obrigado, gente. Foi um prazer. Então, próxima quinta-feira nós nos vemos. Obrigado, abraço. Tchau, tchau.